Vamos dar um zapzinho, Caião? Ah, Dar uma chegadinha? vamos lá. Pergunta antiga, mas a gente precisa. Parece que o público está se renovando. Vamos lá. Tem Vamos. notado isso. Isso, moçadinho. Vamos lá. Ali. A paz do seu irmão Caio Fábio. Tudo bem? Que a paz de Jesus te envolva e que o Senhor te abençoe sempre. Irmão Caio, é certo que o senhor já tirou dúvidas nossas em várias questões evangélicas, mas uma que até hoje me chama muita atenção é acerca do monte. Eu devo orar? É necessário? É preciso orar no monte? E aí? O que o senhor tem a nos ensinar? Muito obrigado desde já e que Jesus te abençoe. Isso é uma espécie de teologia topográfica, né? Teologia topográfica, isso. Será que é porque o pessoal pensa que está mais perto de Deus, cara? Uma vez que Deus está no firmamento, no céu. Logo ali em cima das nuvens. É. O mundo deles é um mundo fatiado ainda, terra plana. Aí o monte é mais alto do que a terra plana. Aí acima do monte, Deus sentado numa nuvem, ouve melhor o grito dos crentes. Tá pertinho. Uhum. Ou então tem uma outra versão disso. O monte é um sacrifício. O cara sobe, chega lá... esbaforido. A tentação de desistir 2 vezes no caminho. Mas ele persevera, ele chega lá em cima e pronto. Ele conquistou o direito de falar com Deus e Deus tem certas obrigações para com ele. É o monte. É o monte. Também uma terceira variante, a variante de Manaus, dessa cepa. É outra cepa. Outra cepa. Qual que é a cepa? É aquela cepa absolutamente mágica e mística que diz que no topo dos montes existe uma unção especial. Por quê? Tá. Porque Moisés subiu o monte, voltou com as tábuas da lei. Aí tem uma unção especial. Eles não veem, por exemplo, o oposto disso, né? É que Noé, a arca repousou no Monte Arará, ele plantou uma vinha e foi violado pelo filho no monte. A mulher de Ló fugiu de Sodoma, quando chegou no monte, ela olhou para trás e virou a estátua de sal. Eles não veem, por exemplo, as outras histórias, que Elias nunca subiu o Monte Horebe. Ele ouviu a voz de Deus numa caverna no sopé do monte. E os montes sempre foram escolhidos por todos os cultos às divindades da terra como lugar sagrado. Por exemplo, na Grécia é o Monte Olimpo, que é um lugar santo. Com certeza. Você pode ir para Machu Picchu. O Monte Fuji lá no Japão. Monte Fuji. Todos esses lugares, dessas crenças todas, ou seja, é um negócio de topografia de paganismo religioso e místico. É aquele misticismo que habita as montanhas. Quando não é o misticismo, pelo menos é aquele desafio. Eu preciso ir até o topo do Himalaia, que eu vou ser um homem maior. Vou me imortalizar. Os montes têm esses apelos pagãos aos indivíduos. Eu, para subir o Monte Braulio, só se for muito, muito legal. Eu subi o Monte Sinai, o atribuído Monte Sinai, que não é o verdadeiro. Ninguém sabe exatamente aonde foi o Monte Sinai. Aquele Monte Sinai lá do deserto, chamado Deserto do Sinai, é uma construção, é uma designação feita muito, 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 porque muita gente ia se recolher lá para orar. Então, a mãe de Constantino, Helena, depois foi designada santa, a mãe de Constantino fez um mosteiro por ali, que está lá até hoje,
Muita gente ia para lá e muitos pais da igreja iam para lá orar e faziam pilares de madeira e ficavam como Santo Antão, que ficou 30 anos sentado em cima de uma tábua num pilar. Esse cara, Santo Antão. Imagina a quantidade de caca e de xixi que tinha na base desse lugar, né? Ele ficou lá sentado 30 anos? Cara, chuva, e como é que ele comia? O pessoal dava comida porque alimentar o santo era um negócio que gerava virtude para quem levava comida. Para quem fazia, então não faltava comida para ele. No terreiro, a gente não joga comida para o santo? Sim. Bebida para alimentar o santo. O despacho não é para alimentar o santo, e outras coisas mais é para alimentar santo. Então pode dizer que a macumba começou ali no pé do Santo Antão? É tudo a mesma coisa, brother. É tudo igual, né? É tudo mesmo tonel. Então eu subi o Monte Sinai a primeira vez, bem jovem, sabe? Com uns 27 anos, cheio de vigor, subi o Monte Sinai, desci. Aí depois, com 30 anos, eu levei outro grupo para subir e descer o Monte Sinai comigo. Nesse, eu já cheguei muito cansadão lá em cima. Aí depois, com uns 32, 33, eu levei outro grupo. Aí subi o Monte Sinai. Tinha até um monte de pastores conhecidos aqui no Brasil comigo. E subimos o Monte Sinai juntos. Meu amigo Alexandre Ximenes, bispo lá de Boa Viagem, o Hernandes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele era um jovem pastor, estava lá comigo. Meu pai e minha mãe, que não subiram. Josafá Vasconcelos, da Igreja Presbiteriana, estava lá comigo. Olha. E foram todos no meu grupo, eram uns 40 pastores, mais ou menos. E subimos o monte. Alguns chegaram mais rápido, outros chegaram depois. Teve um que já faleceu, o pastor Carlos Alberto, ele era muito grandão, tinha uma barrigona grande, era jovem. Coitado, chegou lá em cima, esbaforido. Tipo, a gente saiu meia-noite, quem chegou primeiro chegou 4 da manhã. Eu cheguei aí pelas 5, o sol estava nascendo. E ele chegou, coitado, já quase 7 horas da manhã, segurando aqui as calças, porque ele tinha arrebentado o cinto, as calças, as presilhas, estava todo arrebentado de tanto esforço. Eu fiquei olhando aquele esforço. Pelo amor de Deus. Falei, coitado do Carlos Alberto, podia morrer. Ele sempre foi grandão. Aquilo faz mal ao coração. E eu cheguei também cansado. Essa terceira vez eu cheguei bem cansado. Antes eu chegava às 4 da manhã, aí eu fui 4h30, depois agora estava 5. Olha, e eu sei que esse lugar nem é o Monte Sinai, só tem uma vista linda. A vista, cara... É show. Porque ele é chapadão, assim, quase reto. Aí você vai subindo, fazendo volta, dá uns 8 quilômetros de subida sinuosa, bem íngreme. A última parte é totalmente íngreme. Aí você chega lá, quando chega, é uma vista deslumbrante. Se você tiver saúde, vale a pena pela vista. Não é por nada, não é por Moisés, porque Moisés nunca pisou ali. Então, mesmo que tivesse pisado, não valeria a pena. Aí eu tenho um amigo, tivesse um caminhão, a gente estava subindo, e aí tem um platô lá no meio, e teve um médico que disse que queria ir. E ele tinha 70 e tantos anos. Eu falei a ele, doutor fulano, não vá, porque o senhor não vai aguentar a subida, o senhor vai pedir para descer, e o senhor vai querer que alguém desça com o senhor, vai atrapalhar o turismo de um irmão. Não vá, faça como meu pai e minha mãe, que estão aí humildemente reconhecendo sua idade. O senhor deveria reconhecer a sua. Ele, não, mas eu não vim aqui, reverendo, até o Monte Sinai para não subir. Eu falei, isso é só um lugar celebrativo, não é Monte Sinai, é só bonito. Mas eu vou. Aí ele foi.
Cara, quando chegou assim pelas 3 da madrugada, eu só via a voz dele lá atrás. Reverendo, vem aqui. Eu falei, ai, meu Deus, vou ter que Putz. descer esse negócio todo que eu já subi. Aí eu desço, tá ele parado lá com uns 20, mais ou menos, argumentando que a gente não deveria subir, deveríamos ficar naquele patamar ali no meio do monte, que já era o suficiente. Aí perguntou a um pastor que estava lá, o senhor não acha, pastor? Aí o pastor disse, eu acho que como teve 2 tábuas da lei, Moisés quebrou a primeira, deixa eu especular que a primeira ele trouxe lá do topo, mas a segunda ele pegou aqui no meio. Isso. Aí ele falou, ótimo, pastor, o senhor vai ficar aqui? Ele falou, não, eu vou subir até lá. Aí ele começou, então, reverendo, alguém tem que descer comigo. Eu falei, eu já avisei o senhor não é criança. Então, o senhor vai ficar sentado aqui, tinha um lugar para sentar, uma estação. O senhor vai ficar sentado aqui até alguém passar descendo. De vez em quando passa um beduíno, uma freira que foi orar lá em cima, tem uma capela lá no topo, bem pequenininho o topo, mas tem uma capelinha. E o senhor pega uma carona e desce. O ônibus está ali embaixo, o nosso guia está ali embaixo, está todo mundo ali embaixo. Mas eu não vou permitir que ninguém desça, só alguém que queira descer. Porque o senhor foi mais do que avisado. Porém, Braulio, foi a 3ª e última vez que eu subi o Monte Sinai. E você foi? Muitos outros grupos, aviso que eles vão encontrar, não deixo ninguém iludido pensando que aquele é o lugar, mas digo que é uma vista maravilhosa, das mais espetaculares da Terra, e a pedra, o colorido da pedra daquele monte apelidado de Sinai é maravilhoso. Arqueologicamente falando, é provável que o Monte Sinai esteja na Arábia, como Paulo disse, e já há achados arqueológicos que mostram determinados acampamentos, provavelmente ainda dos hebreus, nas imediações de um monte que é designado como Monte Horebe há muito mais anos do que aquele Monte Sinai. Mas como eu não sou homem de lugar, nem de geografia, nem de topografia, nem de monte, nem de relíquia, nem de nada, eu adoro a Deus em espírito e em verdade, eu respondo ao nosso irmão dizendo, onde foi que você encontrou Jesus e creu pela primeira vez? Foi no monte ou ele tem pinta de ser da Baixada Fluminense? O lugar onde mais pessoas encontram a Cristo no Rio de Janeiro não é no Corcovado, é na Baixada Fluminense. Eu nunca ouvi ninguém me dizer que se converteu no Corcovado. A vista é tão linda que o cara não pensa nem em Deus. Pelo amor de Deus. Isso é tão maravilhosa que ele só fica pensando, o Rio de Janeiro continua lindo. É mais fácil ele pensar no Jorge Ben. E você já viu o padre lá do Corcovado? Não. O jovem padre, gordinho, assim, barrigudinho, engraçado. Não vi. Ele vive lá tirando a maior onda, com fotografias, com o povo, selfie. É engraçado. É o padre do Corcovado. Eu gostaria de conhecer, porque eu acho ele engraçadíssimo, aquela figura. De vez em quando, agora ele pulou no Asa Delta para fazer umas imagens para o Fantástico. O padre. Agora, é aniversário do Cristo, é o padre. É uma figura. Podia ir lá no Corcovado perguntar para o padre o que ele acha também, né? O pessoal adora pedir opinião para todo mundo. Vai lá. Então, meu último conselho é suba o Corcovado a pé, sem ser pelo trenzinho, a pé. Pergunte ao padre do Corcovado se as orações dele são mais bem respondidas. Lá em cima. Na cova do Exatamente. Corcovado. No Corcovado.